Polêmica em A Fazenda 17. Gente, o clima ficou pesado em A Fazenda 17. O participante Dudu fez uma denúncia séria contra Rayane. A produção entrou em ação e a situação acabou sendo exposta para todos os peões, com direito à intervenção direta da apresentação. Você vai entender tudo agora, tim-tim por tim-tim. Mas antes, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder nenhuma atualização. E já comenta aqui embaixo, White Team Dudu ou White Team Rayane. Quero saber a sua opinião. Tudo começou quando, dentro da sede mais vigiada do Brasil, Dudu passou a reclamar de um mal-estar muito forte. Ele conversava com Ioná e desabafava que estava sentindo dores intensas no estômago, além de enjoo e uma sensação muito estranha. Mesmo depois de pedir atendimento e receber um remédio, a situação não melhorou. Pelo contrário, o mal-estar só aumentava, a ponto de Dudu não conseguir mais permanecer ali com os outros peões. Ioná tentou tranquilizá-lo, dizendo que poderia ser algo que ele comeu, algum alimento que não caiu bem. Mas Dudu estranhava, já que tudo dentro da casa passa por controle da produção. Pouco depois, a situação ficou ainda mais preocupante. Dudu começou a passar muito mal, com episódios contínuos de vômito. Diante disso, a produção agiu rapidamente e um médico foi chamado para avaliá-lo. Ao mesmo tempo, imagens do que havia acontecido anteriormente começaram a ser analisadas com cuidado. Foi então que veio a revelação que chocou a casa inteira. A produção identificou que Rayane teria mexido na comida de Dudu, colocando um produto inadequado, o que poderia ter causado todo aquele mal-estar. Com a gravidade da situação, todos os participantes foram chamados imediatamente para a sala. Pouco depois, a apresentação apareceu ao vivo e deixou claro que algo muito sério havia acontecido. A atitude foi considerada inaceitável, já que envolver alimentos e a saúde de outro participante ultrapassa qualquer limite do jogo. Como consequência, Rayane recebeu uma punição que impacta diretamente sua rotina dentro do reality. A apresentadora também deixou um aviso bem claro. Qualquer repetição desse tipo de comportamento poderia resultar em eliminação imediata. Rayane ficou visivelmente abalada com a decisão e tentou se justificar, dizendo que vinha se sentindo provocada há dias, que havia conflitos constantes envolvendo comida e convivência, e que agiu no impulso. Mesmo assim, foi interrompida e lembrada de que nada justifica colocar a saúde de outra pessoa em risco. Após o anúncio, Rayane desabafou, dizendo que se sentiu exposta diante de todos. Reconheceu que passou dos limites, mas afirmou que não pretendia pedir desculpas, alegando que vinha sendo provocada repetidamente. Já Dudu, por sua vez, se mostrou indignado. Para ele, a atitude foi extremamente grave e merecia uma punição ainda mais severa. Ele afirmou que Rayane agiu como se fosse dona da casa e que situações assim não podem ser tratadas como algo simples dentro do jogo. Segundo Dudu, se algo mais sério tivesse acontecido, as consequências poderiam ter sido irreversíveis, não só para ele, mas para o próprio programa. E agora eu quero saber de você. Você acha que a punição aplicada foi leve demais? Ou acredita que a produção tomou a decisão certa? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do canal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Polêmica em A Fazenda 17. Gente, o clima ficou pesado em A Fazenda 17. O participante Dudu fez uma denúncia séria contra Rayane. A produção entrou em ação e a situação acabou sendo exposta para todos os peões, com direito à intervenção direta da apresentação. Você vai entender tudo agora, tim-tim por tim-tim. Mas antes, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder nenhuma atualização. E já comenta aqui embaixo, White Team Dudu ou White Team Rayane. Quero saber a sua opinião. Tudo começou quando, dentro da sede mais vigiada do Brasil, Dudu passou a reclamar de um mal-estar muito forte. Ele conversava com Ioná e desabafava que estava sentindo dores intensas no estômago, além de enjoo e uma sensação muito estranha. Mesmo depois de pedir atendimento e receber um remédio, a situação não melhorou. Pelo contrário, o mal-estar só aumentava, a ponto de Dudu não conseguir mais permanecer ali com os outros peões. Ioná tentou tranquilizá-lo, dizendo que poderia ser algo que ele comeu, algum alimento que não caiu bem. Mas Dudu estranhava, já que tudo dentro da casa passa por controle da produção. Pouco depois, a situação ficou ainda mais preocupante. Dudu começou a passar muito mal, com episódios contínuos de vômito.
Diante disso, a produção agiu rapidamente e um médico foi chamado para avaliá-lo. Ao mesmo tempo, imagens do que havia acontecido anteriormente começaram a ser analisadas com cuidado. Foi então que veio a revelação que chocou a casa inteira. A produção identificou que Rayane teria mexido na comida de Dudu, colocando um produto inadequado, o que poderia ter causado todo aquele mal-estar. Com a gravidade da situação, todos os participantes foram chamados imediatamente para a sala. Pouco depois, a apresentação apareceu ao vivo e deixou claro que algo muito sério havia acontecido. A atitude foi considerada inaceitável, já que envolver alimentos e a saúde de outro participante ultrapassa qualquer limite do jogo. Como consequência, Rayane recebeu uma punição que impacta diretamente sua rotina dentro do reality. A apresentadora também deixou um aviso bem claro. Qualquer repetição desse tipo de comportamento poderia resultar em eliminação imediata. Rayane ficou visivelmente abalada com a decisão e tentou se justificar, dizendo que vinha se sentindo provocada há dias, que havia conflitos constantes envolvendo comida e convivência, e que agiu no impulso. Mesmo assim, foi interrompida e lembrada de que nada justifica colocar a saúde de outra pessoa em risco. Após o anúncio, Rayane desabafou, dizendo que se sentiu exposta diante de todos. Reconheceu que passou dos limites, mas afirmou que não pretendia pedir desculpas, alegando que vinha sendo provocada repetidamente. Já Dudu, por sua vez, se mostrou indignado. Para ele, a atitude foi extremamente grave e merecia uma punição ainda mais severa. Ele afirmou que Rayane agiu como se fosse dona da casa e que situações assim não podem ser tratadas como algo simples dentro do jogo. Segundo Dudu, se algo mais sério tivesse acontecido, as consequências poderiam ter sido irreversíveis, não só para ele, mas para o próprio programa. E agora eu quero saber de você. Você acha que a punição aplicada foi leve demais? Ou acredita que a produção tomou a decisão certa? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do canal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Polêmica em A Fazenda 17. Gente, o clima ficou pesado em A Fazenda 17. O participante Dudu fez uma denúncia séria contra Rayane. A produção entrou em ação e a situação acabou sendo exposta para todos os peões, com direito à intervenção direta da apresentação. Você vai entender tudo agora, tim-tim por tim-tim. Mas antes, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder nenhuma atualização. E já comenta aqui embaixo, White Team Dudu ou White Team Rayane. Quero saber a sua opinião. Tudo começou quando, dentro da sede mais vigiada do Brasil, Dudu passou a reclamar de um mal-estar muito forte. Ele conversava com Ioná e desabafava que estava sentindo dores intensas no estômago, além de enjoo e uma sensação muito estranha. Mesmo depois de pedir atendimento e receber um remédio, a situação não melhorou. Pelo contrário, o mal-estar só aumentava, a ponto de Dudu não conseguir mais permanecer ali com os outros peões. Ioná tentou tranquilizá-lo, dizendo que poderia ser algo que ele comeu, algum alimento que não caiu bem. Mas Dudu estranhava, já que tudo dentro da casa passa por controle da produção. Pouco depois, a situação ficou ainda mais preocupante. Dudu começou a passar muito mal, com episódios contínuos de vômito. Diante disso, a produção agiu rapidamente e um médico foi chamado para avaliá-lo. Ao mesmo tempo, imagens do que havia acontecido anteriormente começaram a ser analisadas com cuidado. Foi então que veio a revelação que chocou a casa inteira. A produção identificou que Rayane teria mexido na comida de Dudu, colocando um produto inadequado, o que poderia ter causado todo aquele mal-estar. Com a gravidade da situação, todos os participantes foram chamados imediatamente para a sala. Pouco depois, a apresentação apareceu ao vivo e deixou claro que algo muito sério havia acontecido. A atitude foi considerada inaceitável, já que envolver alimentos e a saúde de outro participante ultrapassa qualquer limite do jogo. Como consequência, Rayane recebeu uma punição que impacta diretamente sua rotina dentro do reality. A apresentadora também deixou um aviso bem claro. Qualquer repetição desse tipo de comportamento poderia resultar em eliminação imediata. Rayane ficou visivelmente abalada com a decisão e tentou se justificar, dizendo que vinha se sentindo provocada há dias, que havia conflitos constantes envolvendo comida e convivência, e que agiu no impulso. Mesmo assim, foi interrompida e lembrada de que nada justifica colocar a saúde de outra pessoa em risco. Após o anúncio, Rayane desabafou, dizendo que se sentiu exposta diante de todos.
Reconheceu que passou dos limites, mas afirmou que não pretendia pedir desculpas, alegando que vinha sendo provocada repetidamente. Já Dudu, por sua vez, se mostrou indignado. Para ele, a atitude foi extremamente grave e merecia uma punição ainda mais severa. Ele afirmou que Rayane agiu como se fosse dona da casa e que situações assim não podem ser tratadas como algo simples dentro do jogo. Segundo Dudu, se algo mais sério tivesse acontecido, as consequências poderiam ter sido irreversíveis, não só para ele, mas para o próprio programa. E agora eu quero saber de você. Você acha que a punição aplicada foi leve demais? Ou acredita que a produção tomou a decisão certa? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do canal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.